Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje, como todos sabem, é o encerramento dessa conferência. Estamos aqui ainda em clima de festa, sábado e domingo. Esse último final de semana nós estivemos comemorando 9 anos dessa congregação. No sábado estivemos na quadra, no domingo uma grande festa aqui, que foi coroada com chave de ouro. O pastor Leandro nos abençoou com uma palavra poderosa vindo da parte do Senhor, e foi uma bênção, irmão. É só agradecer a Deus mesmo. E esse mês de dezembro é um mês muito especial aqui dentro dessa casa, por causa do aniversário da igreja e por todas as festividades que nós fazemos aqui, Natal, culto da virada, e sempre é o último, como é dezembro, é o último culto de ceia, se tem alguma coisa acontecendo, então cada culto que acontece como um evento, e até que o Senhor Jesus tem nos abençoado. Salmo de número 128, você não pode ir para casa sem ouvir pelo menos uma breve palavra da parte do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 128, e nós ministramos 15 mensagens, todas essas mensagens estão no canal no YouTube, todas, e foram faladas, foi falado de todos os pontos sobre a família. Falamos da parte sentimental, falamos da parte moral, falamos dos deveres dos esposos, das esposas, a unidade, cordão de 3 dobras, falamos também sobre a questão dos relacionamentos na área sexual, falamos sobre a parte espiritual da família, falamos sobre o marido como sacerdote, o papel dos filhos, o papel da esposa, o papel do esposo. Irmão, foi uma conferência completa. E graças a Deus, porque muitas coisas, como eu disse no decorrer dessa conferência, muitos ajustes, pessoas nos procuraram, casais nos procuraram para contar testemunhos bons de ajuste familiar, e nós não conseguimos exercer um ministério, seja qual for, seja você cantor, pregador, músico, da limpeza, departamento de oração do meio-dia, seja o que você fazer no corpo de Cristo, você não consegue fazer isso se a sua casa não estiver bem. A gente precisa estar bem dentro de casa para poder ser bênção para outras famílias. E a gente sabe que nós temos problemas, problemas culturais, problemas sociais, problemas de gênero, são problemas que nos assolam todos os dias, sem dizer que tem Satanás, o sistema e os demônios, que são leões que nós temos que vencer. Além de nós lutarmos contra a nossa carne, todos os dias, a gente ainda tem que lutar contra Satanás e todo o reino das trevas. Isso torna a nossa caminhada mais difícil ainda. O apóstolo Paulo disse, portanto, tome toda a armadura de Deus. Olha que texto lindo, portanto é uma ordem, está no imperativo. Ele não fala uma peça da armadura, ele fala toda a armadura, porque ele sabe que não é fácil a peleja que nós vamos passar. E é isso que nós estivemos fazendo aqui, essas 15 terça-feiras. O que, pastor? Nos revestindo dessa armadura, pegando instruções que vão nos ajudar a viver melhor, a sermos bons pais, bons esposos, mudar algumas atitudes que parecem besta, lutar contra o nosso ego, e das muitas frases e dos muitos ensinamentos que foram dados aqui no decorrer dessa conferência, uma frase muito especial é que dentro do casamento, não espere o cônjuge mudar, mude você primeiro, vença-se você primeiro, não espere fazer porque eu só vou fazer se ela fazer, só vou fazer se ele fazer, não, mude você primeiro, se primeiro, ajuste você primeiro. Por quê? Porque nós começamos também e falamos aqui que quando uma pessoa entende o que é o casamento diante de Deus, ela zela pelo casamento dela, ela luta para o casamento dela não acabar, ela vai até o final das suas forças, porque Deus não quer divórcio. Isso não significa que divórcio não possa acontecer, acontece todo dia, inclusive no nosso meio, mas Deus não quer isso. Deus quer perdão, Deus quer ajuste, Deus quer melhoria, Deus quer que o casamento seja uma bênção para você e para a sociedade. Esse salmo aqui, ele é denominado Salmo da Família, e esse salmo ele é falado, pregado, cantado. Eu mesmo já ministrei uma mensagem sobre esse salmo em uma de nossas conferências no decorrer desses 9 anos, já falei sobre esse salmo e da importância que esse salmo tem para as famílias.
E é interessante que o salmista começa com essa palavra bem-aventurado. Essa palavra no Novo Testamento, ela foi traduzida para Macários, que significa uma pessoa que está extremamente feliz. Bem-aventurado é alguém que está muito feliz, está muito alegre. É uma alegria que não consegue explicar essa alegria. E por que essa pessoa está muito feliz, pastor Narciso? Porque ele teme ao Senhor. Viu? E o segredo, irmão, de uma família ajustada, de um casamento ajustado, de você ser um bom pai, é você temer ao Senhor. Porque quando a sua carne falar para você fazer algo contrário às Escrituras, o temor ao Senhor vai impedir que você faça isso. Quantas vezes, não só na área familiar, mas o temor do Senhor foi uma cerca para nós não fazermos a vontade da nossa carne. Quantas das vezes o temor do Senhor nos privou de tantas assolações e coisas que poderiam nos trazer danos terríveis, até mesmo irreversíveis. E o salmista está dizendo assim: olha, eu estou feliz, porque o fato de eu temer ao Senhor me faz eu superar os meus desejos, me faz eu controlar os meus anseios, me faz controlar a minha carne, porque eu temo ao Senhor. Davi está dizendo que ele não é um homem bem-sucedido, que ele não é um homem feliz, que ele não é um homem que consegue com suas forças. Ele está dizendo: não, o segredo da minha família está de pé, do meu casamento está de pé, dos meus filhos serem bons filhos, deles terem uma boa criação, é porque eu temo ao Senhor. E é isso que nós precisamos, temer ao Senhor, porque as adversidades, elas vão passar, elas vão se apresentar, você orando ou não, você jejuando ou não, você sendo ministro de louvor ou não, você sendo pastor ou não, você sendo teólogo ou não, você sendo músico ou não, essas adversidades, elas vão se apresentar todos os momentos da nossa vida, e o que vai fazer nós superarmos esses problemas é o nosso temor ao Senhor. Esse temor ao Senhor vai fazer com que nós não demos um passo à frente. Nós vamos pensar nas consequências, nós vamos pensar nos danos terríveis que isso vai trazer. Por quê? Porque nós entendemos biblicamente o que é o valor de uma família. É interessante que ele fala que quem teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. O verso 2 ele diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Ele já começa a dizer que ele é um homem abençoado. Porque temer ao Senhor te dá sabedoria para tudo, te dá direcionamento de como eu devo trazer o alimento para dentro da minha casa, de como eu devo me comportar, em que nível eu devo estar me posicionando, como é que eu devo mostrar a ordem, tipo, onde é que está Deus em primeiro lugar? Onde é que está a família em segundo lugar? Onde é que está o trabalho em terceiro lugar? Ou essa pirâmide está toda inversa? Primeiro é o teu trabalho, depois é as tuas coisas, depois é a tua vida espiritual. Não, o salmista está dizendo: olha, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E ele começa então a mostrar o que vai acontecer na vida de uma pessoa que teme ao Senhor e que trabalha. Olhe para mim aqui, muitos ajustes, muitas consequências ou muitos conflitos acontecem dentro de casa por causa da vida financeira. E nós trouxemos aqui, dentro dessa conferência, um pastor formado, o pastor Moisés, que é teólogo e é contador, que veio falar da vida financeira, e ele deu um show aqui durante essa conferência, falando de como o dinheiro precisa ser manuseado, como devemos usar o nosso dinheiro. E a maioria dos conflitos, às vezes a esposa está dentro de casa, Daniel, querendo sair para tomar um sorvete, e o marido não tem condição de comprar, e não porque ele não trabalha, às vezes não é nem isso, às vezes ele trabalha, ele tem um salário dele, porque ele é uma pessoa abençoada, porque teme ao Senhor, mas a má administração desses recursos, acabam trazendo conflitos para dentro de casa, porque o passeio com a tua família, ele tem que ter uma reserva para isso, tem que ter a reserva do shopping. Dá um glória aí, irmão. Vocês estão tensos, Tem que ter a reserva do passeio, tem que ter a reserva de Coraci, da orla, para dar uma olhada lá de vez em quando, tem que ter a reserva para dar uma passeada no feriado, tem que ter. Por quê, irmão? Porque isso esparece. A mulher precisa disso, o homem precisa disso, os filhos precisam disso. Eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 4. E às vezes essas crianças, vocês sabem que nós que moramos em cidade grande, os filhos vivem trancados por causa da periculosidade, do perigo, dos problemas que acontecem na área urbana. E às vezes a criança quer sair, ela quer correr, ela quer gastar a energia dela. Já pensou uma criança, se um adulto ele consegue ficar enclausurado dentro de casa, ele consegue ficar ruim dentro de casa, imagine uma criança, irmã, que precisa correr. Mas para isso eu preciso de quê? De dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Ele está dizendo: olha, do trabalho das tuas mãos comerás. E a gente tentou instruir, fazer os homens entenderem que ele é o provedor da família dele,
E sobre a vida de vocês, esposos, tem uma promessa. Que promessa? A promessa que ele fala no verso 3. Ele diz assim, ó: a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Olha a comparação. Ele está comparando a mulher com uma planta que dá muito fruto, a videira frutífera. E a promessa não alcança só a tua esposa. No mesmo verso 3 ele diz: os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Olhe para mim, não sei se você consegue visualizar, mas o verso 3, eu consigo visualizar uma família cercada à mesa, de um homem que teme ao Senhor, de um homem que tem sabedoria para administrar os seus recursos, de uma mulher que é frutífera e abençoada porque tem um sacerdote dentro da sua casa, e de filhos que são felizes ao Senhor. Sabe o que é triste, irmão? Quando a gente vê um ímpio que não tem essa estrutura que eu acabei de citar, é normal, eles não conhecem a verdade, eles não conhecem as escrituras, os princípios deles não são os mesmos nossos, os valores não são absolutos. O que é triste é quando vemos crente com a família toda desajustada, com a família toda desalinhada, com as coisas tudo fora do lugar. E o salmista começa e termina dizendo no verso 4, ó: eis como será abençoado. Quem? O homem que teme ao Senhor. Quando você vê no texto hebraico uma palavra sendo repetida 1, 2, 3 vezes, ele está dando ênfase. O pastor Leandro falou isso aqui no domingo. Ele repete de novo, olha, que o homem abençoado é um homem que teme ao Senhor. Ele não está falando que o homem abençoado é aquele homem que só vive cantando, que só vive orando, que só vive pregando, que só vive jejuando, que só vive em propósito. Não, ele está dizendo que um homem abençoado é um homem que teme ao Senhor. Olha como ele diz, eis, ele está repetindo o versículo 1 de forma diferente no verso 4. Eis como será abençoado. Irmão, a melhor bênção que você pode ter dentro da sua casa é temer ao Senhor. O marido que teme ao Senhor é diferente, uma esposa que teme ao Senhor é diferente. Aleluia. Por quê? Versículo de número 5, ele fala assim, ó: o Senhor, levante a sua mão e receba essa palavra. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas, tu vai ver a prosperidade de Jerusalém. Eu profetizo que você vai ver prosperidade. Eu falo de todos os sentidos. Eu falo de prosperidade espiritual, eu falo de prosperidade financeira, eu falo de prosperidade dentro do relacionamento, eu falo de viver momentos felizes com a sua família. Vai chegar um tempo, irmão, nós estamos debaixo de uma promessa. Pergunte, por quê, pastor? Porque nós tememos ao Senhor, e quem teme ao Senhor é abençoado. Aleluia. Escute, está chegando o final do ano agora. Vocês já compraram o peru? Amém? Ainda não? Eu falei no domingo aqui, prepare para comprar o peru. E aí, algumas irmãs já saíram para comprar o peru, né? Outros foram comprar o peru. Outros vão ganhar o peru. Levante a mão aí, irmão. Em nome de Jesus. Peru de Natal, abençoado, para comer com sua família. E falando e dizendo para os irmãos disso aí e tal. Irmãos, nós estamos debaixo de uma promessa. Quem teme ao Senhor. Que promessa, pastor? Tua mulher será como videira frutífera à roda da tua mesa, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Aleluia. Pai que teme ao Senhor instrui filho, e pai que instrui filho não perde ele para o mundo. Pai que não teme ao Senhor, larga ele na mão do mundo. E filho que está no mundo é capaz do diabo. Por que teu filho não vai para o mundo? Porque você teme ao Senhor. E se você teme ao Senhor, você sabe que tem coisas que não podem ser burladas. Você gasta tempo fazendo o quê? Fazendo aquilo que a Bíblia te manda, te ensina a fazer para o Senhor. E a bênção é tão grande que ele diz, olha, eu vou te abençoar desde Sião, para que tu veja a prosperidade. Agora olha o final desse verso. Ele não fala que essa prosperidade é um mês. Ele não fala que essa prosperidade é um ano. O que diz no final do texto, crente? A prosperidade será durante todos os dias da tua vida. Talvez você não tenha ainda ganhado esse famoso peru de Natal, mas tem algo aí. O que, pastor? O temor do Senhor.
Esse temor do Senhor vai fazer nós passarmos esse Natal felizes, abençoados, bem-aventurados. Está acabando o ano, pode até não ter o que precisa financeiramente, materialmente, mas tem o temor do Senhor, que é o princípio dessa sabedoria. Sabe por que muitos lares, Daniel, têm se afundado? Por causa que perderam o temor do Senhor. E quando eu perco o temor do Senhor, as coisas começam a declinar. Eu começo a agir pela minha força, eu começo a agir pelo meu intelecto, eu começo a agir pelas minhas qualidades, eu começo a agir, meu irmão. Davi disse assim: olha, eu sou feliz porque eu temo ao Senhor e ando nos caminhos dele. Irmão, uma pessoa que teme ao Senhor não anda nos seus caminhos, ele anda no caminho do Senhor. A pessoa fala assim: não, eu temo a Deus, eu sou crente, eu sou servo, mas faz tudo de acordo como Ele quer. Ele cria o caminho dele, Ele cria o atalho dele, Ele cria a vereda dele, Ele faz a vontade dele, Ele não consulta Deus, Ele não consulta a Bíblia, Ele não consulta líder, Ele não consulta alguém que ora, não, Ele cria o caminho dele e faz a sua jornada. Você não vai chegar a lugar nenhum, ou melhor, você vai chegar em precipícios. Agora, uma pessoa que teme ao Senhor, irmão, eu vi um judeu falando uma vez no vídeo, tenho 8 minutos, 7 agora. Eu vi um judeu falando no vídeo algo muito interessante. Abre aspas. Ele disse que ele queria comprar um sapato. Queria comprar o quê? O quê, irmão? E ele falou assim: Daniel, eu fui orar a Deus para ver se Deus me permitia comprar um sapato. Eu achei aquilo tão lindo. O cara queria comprar um sapato para ele calçar. E ele foi consultar a Deus. Que sapato, qual tipo de sapato, se ele poderia comprar o sapato. Isso é uma vida entregue ao Senhor, de alguém que teme ao Senhor, de alguém que anda nos caminhos que não se desvia nem para a esquerda e nem para irmão, e outra coisa, só tem um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Aleluia. Não tem dois, não tem como caminhar Cristo aqui e você aqui. Você tem que estar no caminho que é Cristo, o caminho da verdade, o caminho que gera vida. E o salmista termina o verso 6 dizendo assim: tu verás os filhos dos teus filhos. Te prepara para ser avô. Oh glória. Eu estou me preparando em oração, irmão. Te prepara para ser avó. Levante a sua mão e receba essa palavra, porque Deus está falando assim: olha, eu vou te dar longevidade. Pessoa que teme ao Senhor vive muito e vive bem. Eu vou te dar longevidade, irmão. A tua vida não será ano após ano de prova, de luta, de migalha, não será. Será de promessas que acontecerão na tua vida, de prosperidades em todos os sentidos. Receba essa palavra. E verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Olha que coisa linda. Aqueles que Deus dará oportunidade para serem avós, terão a oportunidade de, junto com os pais dos filhos, instruires eles. Pergunte a quê? A ter a mesma fé que você tem. Aleluia. O povo lá na Babilônia, quando voltou de lá, tinha os crentes que foram para o exílio, morreram, uns ficaram lá e outros voltaram vivos do exílio. E foram sustentados como? Pela fé de quem? Se não tinha templo, se não tinha sacerdote, se não tinha nada. Foram sustentados pela fé dos seus pais. Oh glória! Os pais que estavam lá no cativeiro, que não perderam a fé, mesmo os filhos estando em contexto pagão, passaram todos os ensinamentos. Pergunte qual? De temer ao Senhor. Vocês vão temer ao Senhor, independente de qualquer coisa, vocês vão andar no caminho do Senhor. Bem ali no lado tem adoração ao Deus Acu, ao Deus Lua, ao Deus Nebo, ao Deus Belsazar. Mas vocês vão adorar Yahvé, Jeová Jireh, El Shaddai, o Senhor, vão andar nos caminhos dele. Esse é o nosso legado. Você pode se preparar e dizer assim: olha, eu quero deixar uma casa, eu quero deixar minha filha estruturada, quero colocar numa boa faculdade, como os médicos pegam e pagam um curso de 10, 15 mil para os seus filhos serem médicos. É um bom recurso? É, mas o maior legado que tu pode deixar enxertado no teu filho é ele conhecer o Deus que tu conhece. Oh glória. Já pensou, irmão? Fala: meu filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa.
e você senta, e você conversa, e você fala, e a criança vai aprendendo, não só na sua fala, nas suas ações, nos seus gestos, a forma que você vive, a prática do evangelho que você vive na sua vida. E aquela pessoa, quando chegar o momento, escute, porque o seu filho não vai viver dentro de uma bolha, ele não vive dentro de uma bolha. Vai ter um momento que ele vai sair debaixo das suas asas, ele vai ter o contato com o mundo, e quando ele chegar lá no mundo, o que vai segurar a fé dele, não é o curso de inglês, não é a aula de judô, não é a capoeira, não é a natação, não, o que vai segurar a fé do teu filho, são os princípios que você enxertou dentro dele, de temer ao Senhor. Amém ou não amém? Para terminar, Deuteronômio, abre a sua Bíblia, último livro do Pentateuco, só para me ler 2 versículos para você, e eu terminei. É um culto só de agradecimento hoje. Deuteronômio, capítulo de número 6, amém ou não amém? Versículo de número 4 até o versículo de número 7. 6, 4. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, escute. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu, tu as inculcarás aos teus filhos, meu Jesus, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Olha, meu filho, ali no supermercado, pegou na mão dele, meu filho, é o seguinte, olha, Jesus é assim, a justificação é assim, tá? Meu filho, senta aqui, vamos almoçar, porque o Senhor falou, porque é o seguinte, meu filho, justificação é quando Cristo nos tornou, meu filho, vamos passear, mas deixa eu falar, Abraão é o pai na... Tu as inculcarás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 até o 21, Paulo falou assim, Paulo, tu é um vaso de barro, vaso de quê? E eu preciso te quebrar, eu já preguei, preciso te quebrar porque dentro de ti tem um tesouro, amém? Dentro de você, vaso de barro, tem um tesouro, chamado Evangelho de Cristo Jesus, e esse tesouro, para ser exposto, o vaso precisa ser quebrado, é por isso que tu sofre. Mas no mesmo texto, Deus fala, Paulo, não te preocupa, tu vai estar desanimado, mas não desamparado, perplexo, mas não destruído, abatido. Aleluia. Esse é o Deus, irmão, da conferência da família. Espera aí, faz uma fila aqui agora, que eu vou pegar, tem umas águas aqui atrás, eu vou mandar o obreiro descer com elas no isopor, e eu vou começar a ungir e dar para vocês tomarem elas aí, e vocês vão me dar R$50, não precisa disso. Ó, nenhum dia eu vendi água, nenhum dia eu pulei no sal, nenhum dia eu passei o meu suor na toalha e dei para vocês se passarem, não precisa de nada disso, porque só essa palavra. João 15:3, coloca, irmã Sandra, leia e dê glória. João 15:3, Jesus falando para os discípulos, depois de falar que ele era a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de número 3. Vós já estáis, pelo quê? Pela campanha? Olha aqui, o cara passa por aquela porta, Daniel, e vem cheio de conceitos errados, cheio de crenças erradas. Ele chega aqui, a palavra limpa. Oh, glória. É por isso que toda vez, olhe para mim, que Jesus chegava numa sinagoga, ele ia ensinar. É por isso que quando Paulo chegou em Filipos, ele foi ensinar. Quando Paulo chegou em Bereia, ele foi ensinar. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele foi ensinar. Quando Paulo chegou em Corinto, ele foi ensinar. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele foi ensinar. Porque Paulo acredita que essa palavra tem o quê? Porque tu não lê. Você caiu por falta de palavra.
Você caiu, o pastor Leandro falou isso aqui domingo. Não foi a tua luta que te destruiu, foi a falta do conhecimento do Deus da Bíblia que fez você tropeçar. Porque quando a luta chega e o meu conhecimento é profundo e tem estrutura, a luta não vai vencer, porque maior que a luta é o Deus que nós estamos servindo. E somos bem-aventurados porque tememos ao Senhor. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera na tua casa, os teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Tu verás os filhos dos teus filhos, todos os dias das tuas vidas serão de bênção, e verás paz sobre Israel. Aplauda ao Rei Jesus. Volte para sua casa feliz, alegre, celebrando ao Senhor. Amém ou não amém? O que está fora do lugar, procure ajustar. Todo dia, se vença, viu? Medite na palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Escute outra coisa aqui, já terminei. Congregue. Crente que não congrega, morre. Por quê, pastor? Porque às vezes você não tem força para buscar sozinho. E quando você entra, agora outro ponto, congregue numa igreja que gosta de Bíblia. Quando você passa pela porta, tem um quê? Sabe o que a Bíblia diz? E quando eu entro na igreja, o sacerdote tem que estar apto para me dar instrução. Se você entrou na igreja, o sacerdote não está apto para te dar instrução, o sacerdote não está apto para estar aqui. Então quando você passa por aquela porta, é EBD, você está sendo instruído. É culto de mulheres, você está sendo instruído. É culto da família, você está sendo instruído. É culto de terça, você está sendo instruído. Congregue. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Só vim, abençoado. Só vim. E não paga nada para entrar. É de graça. Como a salvação. Amém ou não amém? Olhe para o seu irmão, Daniel vai cantar o último louvor dele. Eu vou convidar o Daniel para fazer uma agenda para ele num sítio. Eu estou falando na frente de vocês. Eu vou para um sítio com a minha família. Eu vou falar, Daniel, eu vou te dar uma benção para ti. Eu vou pendurar uma rede perto do Igarapé. E eu quero que ele fique cantando 1 hora, só para mim ficar na rede. Estou falando sério. Tu vai, Daniel? 1 hora, só naquela melodia, assim, adorando, comendo um churrasquinho e ouvindo o Daniel Sena cantando. Amém? Vamos ouvir o Daniel, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para adorar Jesus? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tentei me esconder, mas tua glória me atraiu. Levante as mãos e a Ele a glória. E a Ele para sempre, para sempre. Declara bem forte, porque dele e por ele. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas no saber conhecer de Deus.
bonito, joga a mão no terceiro andar e cante. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade. Levante as mãos e quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem e não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai. Só quem vai cantar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. É nas horas mais difíceis que ele imagina. Se passares pelo fogo, não vai te queimar, não vão te afogar. Que o mar atravessou e o nome do Senhor hino de vitória. Do outro lado cantou, não haverá mais dor, e não haverá nenhum clamor. Eles olhos de Jesus e seu rosto enfim. Morte e choro, e morte e choro, nunca mais. Tem alguém que acredita nisso? E morte e choro, tristeza e dor, e nunca mais. Vamos, e morte e choro. Aplauda ele bem forte nessa noite. Aleluia. Ei, sente. Vamos só dar os nossos anúncios. Gente. Aleluia, Pai. Eu fico doidinho aqui em cima, cara. Dá vontade de ir embora, não. Amém? Amém, irmão? Você está feliz? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Daniel, viu? Prazer imenso te receber aqui, de verdade. Fico muito feliz com a tua presença aqui. Queridos irmãos, nós temos culto de Natal. Deixa eu